Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui à frente, trazendo a palavra, podendo falar das maravilhas de Deus, da palavra que nos ensina. Estamos em pequeno número, né, infelizmente, essa dificuldade que estamos enfrentando da pandemia, mas graças a Deus por estarmos aqui, né, reunidos, em pequenos números mesmo. Irmãos, gostaria de estudar essa noite no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Coríntios, capítulo 4. Vamos ver a exortação que encontramos aqui nesse livro. Mais uma vez vamos usar uma igreja, né, que passou por muitos problemas e ficou registrado na Bíblia como modo de vida para nós, para trazermos para os dias de hoje. E tudo que estudamos na Bíblia temos que procurar tirar lições e ter em mente do que Deus quer para nós. Então vamos fazer a leitura em 1 Coríntios capítulo 4. A princípio vamos do versículo 1 até o 6. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, irmãos, esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, e esse capítulo, ao continuarmos, veremos que o apóstolo Paulo fala duramente com a igreja, é uma carta para a igreja de Coríntios. Uma igreja que Paulo tinha muito carinho. Ele ficou 2 anos nessa cidade de Coríntios, né, uma cidade grega, e organizou a igreja. E estava passando por muitos problemas essa igreja. Depois a gente vai ver que tipo de problema que estava acontecendo. Só para a gente entender, né, como que era essa cidade de Coríntios. Era uma grande metrópole, todo mundo sabe disso, né, os irmãos que estudam. No caso ali era um centro de filósofos, né, as pessoas tinham o costume de ir até as praças, ouvirem os grandes filósofos, ministrando, palestrando palavras, e o povo gostava disso, né, de espetáculo. E isso, o que aconteceria? A igreja de Coríntios, a igreja de Cristo, ficava nessa cidade. Então essas pessoas aí também queriam levar isso para a igreja, né? De ouvir pessoas falando bonito, escolhendo, né? Eu prefiro esse do que aquele. Os formadores de opinião, né? Que isso tem até hoje. Aqueles famosos que formam opinião e a pessoa segue, vai escolhendo, e o povo gosta de escolher mesmo. Mas olha o que estava acontecendo dentro da igreja. Mais à frente a gente vai ver, a gente vai detalhar sobre isso. E vamos procurar trazer para os dias de hoje também, né? Então, uma coisa que a gente pode observar aqui no versículo 2, no capítulo 4, Paulo falando, além disso requer... No versículo 3 e 4, desculpa, irmãos, Paulo falando sobre os julgamentos. O ministro de Deus que leva a palavra, não só o pastor ou o dirigente, mas quem procura, né, ministrar a palavra, ele pode passar por até 3 julgamentos, que Paulo está comentando aqui no versículo 3. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Por vós seria o pessoal da igreja, né, que estava distante dele com problema. Ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. E no versículo 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então aquele que vai ministrar a palavra de Deus, ele pode passar por muitas críticas de opiniões. Primeiramente, a crítica das pessoas, que às vezes gostam de
de criticar o jeito que fala, ou do sistema que prega, ou do conhecimento, e também a crítica do eu mesmo, que é a segunda crítica. Quando vem pregar aqui, o ministro de Deus, ele tem muitas preocupações e às vezes tem que tomar cuidado para não fazer aquele julgamento de querer impor a sua vontade na igreja, e o julgamento de Deus, que é o principal, entendeu? Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui? Que o que importa para ele é o julgamento de Deus, porque Deus vai ver o coração dele, a sinceridade, porque assim, muitos ministros de Deus gostam de usar o púlpito, às vezes para atacar algumas pessoas, ou conhecendo alguns problemas, falar a respeito, às vezes até mesmo defender uma opinião, mas o púlpito é um lugar que tem que ser falado a Escritura de Deus, a Palavra de Deus, e nada mais do que isso, como fala no versículo 6, né? Para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, irmãos, até mesmo quando, no princípio que eu comecei a trazer a palavra, o irmão me aconselhou muito, falou assim: irmão, peça sabedoria a Deus, não fique assim ansioso, preocupado, porque ninguém tem o direito de criticar o pregador. Claro que se falar errado, não estiver falando o que a Bíblia está dizendo, aí tudo bem, né? Merece uma correção. Mas críticas, ninguém tem o direito de criticar. Como a gente ouve por aí, né? Pessoas, às vezes, criticando o ministro de Deus consagrado, um certo pastor, e as pessoas que às vezes se acham um pregador, às vezes nem está ligado na igreja, e critica um ministro de Deus. E é somente Deus que pode julgar. Agora vamos para a exortação. O que Paulo fala então para o ministro de Deus, para o pregador? No versículo 2, ele fala que se ache fiel, irmãos, como um mordomo que vive com fidelidade. Fidelidade é uma atitude de quem tem um compromisso com aquilo que assume, é de quem tem fé. Fidelidade tem a ver com lealdade, com confiança, com honestidade, ser verdadeiro. E essa característica de fidelidade também faz parte de um dos dons do Espírito Santo, né? Então, e será que estamos sendo fiéis? Não só assim agora falando para os pregadores, os despenseiros de Deus, mas todos nós, né, que fazemos parte da igreja, que pregamos, levamos a palavra, estamos agindo fiéis, fiel a Deus principalmente, do que Ele quer em nossa vida, ou sendo verdadeiros. Sabemos que Deus conhece o coração de cada um de nós. E como que anda, né, o mundão hoje em dia, né? A gente está acostumado a ver tanta infidelidade ao nosso derredor, casamentos, na amizade, no trabalho, também infidelidade nesses pactos internacionais que os países propõem a fazer, de meio ambiente, de sustentabilidade. Os países às vezes querem pregar tanto isso, mas eles são os piores que acabam poluindo o meio ambiente, e sabemos que a maioria são todos infiéis àquilo que se propõe a fazer, a maioria. Então, quando a pessoa vem trazer a palavra aqui na frente, tem que ser um mordomo fiel da palavra, administrar as coisas de Deus com sabedoria, irmãos. E quem somos nós, né, perto de Deus, né? A gente tem que pedir a Deus sabedoria para sermos fiéis, mas sabemos que só Deus é fiel, né? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, vamos ler: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel às promessas que tem em nossas vidas. É um outro tema bom para uma pregação, né? As promessas de Deus. Ele dá a vida eterna, Ele promete isso, né? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Promete também o Espírito Santo, Consolador. Promete paz, provisão em tudo que comer, vestir, não se preocupar com o dia de amanhã. Promete também como aumentar os dias na terra. Deus, Ele é fiel conosco a cada instante. Honra o teu pai e tua mãe e aumentará os dias na terra, né? Ouve os conselhos do seu pai. Promete também, irmãos, que os celeiros nossos se encherão, né, de acordo que não nos falte nada. Tem essa parte que fala dos versículos, a questão de honra o Senhor com os teus bens e com
a primeira parte dos seus ganhos, e os seus celeiros se encherão. Então, assim, é promessa de Deus. Não adianta, às vezes, querer questionar. É claro que Deus vê o coração, né? Ele não está vendo que você está fazendo as coisas interessado nas bênçãos. Mas Deus conhece o coração de quando agirmos. Então, assim, a gente já viu tantos exemplos, né, de pessoas que usou do seu lar, abriu sua porta para começar um trabalho. Também a questão de fazer um ensaio em casa. E ter um carro, oferecer ajuda para quem precisa. É isso que é honrar a Deus com os bens. É saber que tudo que temos é para servir. Não para ser aquele orgulhoso em querer só para a gente e não para os outros, né? Bom, as promessas de Deus, então, são muitas. Bênçãos de até 1000 gerações, né? Que fala a promessa com Abraão. E sabemos que é verdade, né? A pessoa, quando se rende aos pés de Deus, crê em Jesus e será salvo tu e tua casa, né? A tua casa vai seguir teu exemplo, ela vai ouvir a palavra de perto, e Deus tem aquela compaixão de abençoar seus filhos, suas gerações. Isso é um pacto de Deus com a humanidade. E como conseguir, né, que Deus ouça, que cumpra essas promessas na sua vida? No versículo... mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. Quando você busca a Deus e faz a vontade de Deus, você se torna filho de Deus, né? Há uma conversão, uma mudança de vida. E com isso Deus vai responder as suas orações, Ele vai te abençoar, como eu disse aqui. Você vai conhecer essas promessas de Deus em sua vida. Bom, então, irmãos, voltando assim, o que Deus espera do ministro de Deus? Que seja fiel em tudo. Em Salmos capítulo 115, versículo 1, vamos ler. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O pregador, ele não tem que querer glória para ele, né? Sabemos que alguns têm mais desenvoltura para pregar, trazer a palavra, preparar um estudo, e as pessoas, mesmo nós, a gente tende a querer escolher, né? Eu gosto de ouvir tal irmão que toca mais. E esse irmão que tem essa facilidade, esse preparo, que não seja orgulhoso. É isso que está falando, né? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Cada dispenseiro de Deus deve pedir fidelidade, né? Ser fiel. Vamos ler em Salmos 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Observe que na Bíblia sempre tem esses exemplos dos servos de Deus pedindo em oração, né? Devemos pedir sabedoria, fidelidade, proteção. A oração é falar com o Pai. Não tens porque não pedis, né? Agora vamos entender um pouco o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, nessa ocasião, os problemas que estava. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 1, vamos voltar no capítulo 1, do versículo 10 ao 13, para entendermos melhor. E quando você fala em problemas de Coríntios, já pensa logo em imoralidade, né? Aquelas questões que estavam acontecendo, mas aqui estava acontecendo uma situação diferente. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10 ao 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, percebe que os problemas que estavam acontecendo, Paulo já não estava mais nessa cidade, né? Ele estava em sua viagem a Éfeso. E ele ficou sabendo, através de uma família de Cloe, das coisas que estavam acontecendo lá, que estava tudo bagunçado, estava tendo partido dentro da igreja, estava
escolhendo partido, já estava confundindo assim, tal irmão estava mais importante do que Cristo, e Paulo está chamando a atenção. Por acaso não foi Cristo que morreu na cruz? Vocês estão confundindo tudo. E Paulo, veja bem, né, como ele corrige, né, com autoridade. Ele está disciplinando aquela igreja que ele ajudou a organizar. Então, imagine nos dias de hoje, que pode acontecer isso também, né, na igreja de Cristo. O irmão organiza a igreja, ajuda o trabalho. Claro que a igreja não é dele, né? É a igreja de Cristo. Ele ajudou a pregar, a nascer. Aí ele viaja, volta, e ele fica sabendo que aquela igreja que ele tem tanto carinho e organizou, passa por esse tipo de problema. Imagine só, hoje em dia, ele enviando uma carta, cobrando, né, dos irmãos. Vocês estão tudo errado, estão bagunçado. E note também, irmãos, lá no versículo do nosso texto, capítulo 4, versículo 6, a humildade de Paulo, né? Que Paulo enfrentou por muitos problemas, prisões, pobreza, né? Depois eu vou relatar um pouco do que ele enfrentou, mas ele, pela humildade dele, ele se igualou a Apolo. Paulo é um apóstolo de Cristo, é um enviado, um escolhido, né? Então no versículo 6, ó, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, na correção dele, demonstra que ele está se igualando a Apolo a ele, mesmo ele ter sido nomeado apóstolo. Vamos ler agora no versículo 7 do nosso texto. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Olha só ele fazendo assim uma ironia e escrevendo. Quem te faz diferente? Não você mesmo, mas é Deus. Ou seja, se tem uma pessoa ali diferente com talento, não tem que ficar orgulhoso. Foi você mesmo que é por suas forças que você é assim? Não, foi Deus que te deu esse dom. Isso não só para pregar, como outros, né? Uma voz maravilhosa, né? Então, às vezes a tendência de quando você é muito talentoso, digamos, você ficar orgulhoso, achar-se melhor do que o outro. Não foi você que fez isso, foi Deus. Mas estava acontecendo, pelo que a gente leu aqui, essa preferência, né, de ministros. E a questão do orgulho, irmão, é complicado, tá? Eu vou ler 3 pontos aqui, do modo de agir das pessoas, né? Vamos ver qual dessas que é a alternativa correta. Certa pessoa recebeu de Deus um dom, certo dom, e se gloria se achando maior, que é o que eu estou falando, né? A pessoa recebe o dom, é bom, e se orgulha se achando melhor. Outra pessoa não recebeu certo dom nenhum, ou não descobriu ainda o que Deus quer para a vida da pessoa, né? Mas mesmo assim se acha superior. Quantas pessoas a gente encontra assim, né? Que às vezes a pessoa lá tem o dom, ele é orgulhoso porque recebeu, se acha melhor que todo mundo. Outra pessoa não faz aquilo, não tem o dom, mas se acha superior que os outros, que é o orgulho também. E a outra alternativa correta? A pessoa recebeu o dom, Deus o capacitou e é humilde, sabe que Deus espera dele. Que é isso que é bonito, né, numa pessoa. A pessoa tem aquele dom de trazer a palavra, ou de uma regência, ou um dom de exortar, ou aquele dom, né, de observar o irmão que está necessitado e lá abrir o bolso, sem glória para si, em ajudar. Mas ele é humilde, sabe que é Deus que fez ele assim, ele é transformado. Então é isso que é ser fiel, né? A palavra de Deus, que é um mordomo fiel, que é o que Paulo está corrigindo aqui. Outro quesito aqui complicado nessas questões de divisão na igreja, de escolher partidos, devemos ser cautelosos em questão de favorecer, né, tais pessoas, porque assim, se a pessoa está sendo fiel, trazendo a palavra, é Deus que está operando na vida da pessoa, né? Que está ajudando. Devemos sempre assim, olhar para a palavra, não para o pregador, não para as características dele, mas que a palavra venha de encontro com as necessidades. Continuando no versículo 8 do capítulo 4. Paulo falando, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Dá uma olhada assim, a ironia de Paulo, né? A ênfase está assim, já e sem nós.
vamos supor assim, eles estão bem lá, vocês aí estão bem na igreja, estão fartos, estão se sentindo satisfeitos, se achando alguma coisa. E nós aqui, como ele estava sofrendo as perseguições, que não precisa tipo dele, da palavra deles, né? E pelo que a gente percebe lá no começo do capítulo, na verdade assim, esse capítulo ele começa um pouco invertido, né? Ele começando do jeito que ele fala, cobrando da igreja, depois que vai aparecendo mesmo o problema que está acontecendo. Porque aqui fala, ó, porque no versículo 4, né? Versículo 3, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo. Então, de certo, as divisões estavam acontecendo na igreja, estava até às vezes comentando alguma coisa de Paulo, expressando algumas divisões, ou pessoas estavam preferindo a pregação de Paulo, outros de Apolo, como está falando no texto, relatando. Versículo 9, irmãos. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até este presente ora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo e como a escória de todos. Bom, Paulo parece sim uma imagem passando que para os outros observando, aqueles irmãos orgulhosos na igreja, que não estavam precisando nem ouvir a palavra mais, se sentindo ricos, fartos, estão certos, e ele com toda dificuldade, sofrendo injúrias, perseguições, que são considerados como loucos, errados. Percebes a humildade com o orgulho? E Deus, ele está dizendo aqui, Deus colocou ele como espetáculos para o mundo. Ele está assim, agindo, no meu entender, como uma ironia na carta que está enviando na correção para os irmãos. E versículo 14, irmãos, não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Agora ele termina o capítulo, irmãos, ele vai mostrando o amor que ele está corrigindo aqueles irmãos, que ele não está fazendo aquilo bravo, que ele está corrigindo porque como filhos amados, né, que ele quer o bem, deseja o bem. Versículo 15, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos ais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então ele está aconselhando que imite a ele, na vida que ele está levando, de humildade, que ele procura servir a Deus. Versículo 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Olha isso. Paulo está avisando, né, que ele logo vai estar convosco e vai conhecer mesmo esses grandes que quero ver o poder deles, que estão se achando melhor na igreja. O interessante desse versículo 19 também, irmãos, que podemos tirar de lição, é a forma que Paulo fala, né, se o Senhor quiser, mas em breve irei ter convosco se o Senhor quiser. Que a gente possa também, assim, às vezes vai fazer um plano e sempre falar, né, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Tem gente que fala assim, não, amanhã estarei em tal lugar, afirmando como se soubesse alguma coisa, né? Versículo 20, irmãos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 21, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha que chamada de atenção que Paulo faz com aqueles irmãos daquela igreja que ele ajudou a organizar. E sabemos que perfil de Paulo também, que ele perseguia os cristãos, matava também. Ele não é um cara assim de alisar, né? Ele é um cara mesmo de atitude. Então assim, não é um cara, digamos, bonzinho. Então na hora certa ele estava chamando atenção mesmo
é bem bravo. E aí a igreja tem que passar por isso mesmo, por disciplina, né? Que é o que estamos estudando de domingo de manhã, que faz parte da apostila de doutrinas que encontramos na Bíblia, sobre a disciplina, que tem que disciplinar mesmo o erro, senão cresce e se torna pior. Irmãos, a gente vê assim, se fosse descrever o apóstolo Paulo, né? A gente usaria a palavra assim de corajoso, destemido, determinado, mas jamais pensaria em palavras que ele era um medroso, desanimado ou fraco. Olha as coisas que ele passou, ele relata aqui as dificuldades, e mesmo assim ele não ficou lá choramingando, desanimado. Ele foi um apóstolo corajoso, que se preocupava em levar o evangelho. E uma questão interessante aqui que a gente vê, desse irmão organizando a igreja, trazendo para os dias de hoje, é que hoje em dia é difícil encontrar isso, né? Na verdade, isso seria mais um missionário hoje em dia, da pessoa deixar a sua terra, partir para um lugar estranho e organizar um trabalho. O que a gente pensa hoje em dia? Ah, se eu for transferido em tal cidade, olha lá ainda, né? Se for transferido em outra cidade, aí eu vou começar um trabalho da igreja. Então, hoje em dia, as coisas de Deus ficam sempre em segundo plano. A gente se preocupa sempre na vida profissional e, de consequência, abrir um trabalho. Hoje em dia não tem aquele desejo, né? Eu vou mudar para tal lugar, vou deixar a igreja amada por amor ao evangelho para começar um trabalho. Então, a gente vê que hoje em dia é tudo consequência da nossa vida profissional. É claro que isso é mais falando de missionários, né? Que deixa tudo e tem essa missão de partir e também tem que ter um dom de Deus. Não são todos que têm. Mas que pensamos nisso, às vezes a gente tem oportunidade também, que Deus está mostrando que quer a gente em tal lugar, e a gente reluta e não vai, e não aceita aquelas propostas que aparecem. Tudo tem que ser estudado hoje em dia, né? E a gente tem que saber que o importante é pregar o evangelho, que é a missão da igreja, é a missão nossa, de cada um. Temos que ter amor às almas perdidas, aos nossos parentes que não conhecem a palavra. Então, irmãos, que possamos ter esse exemplo, essas palavras que ouvimos aqui, desses problemas que estava enfrentando a igreja de Coríntios, e sabemos que hoje em dia as igrejas de Cristo podem passar por isso também, essa divisão, essa soberba dentro da igreja, que Deus assim nos livre de passar por isso, e isso reflete muito na maturidade, né, da espiritualidade da igreja. Se estamos estudando, estamos firmes na rocha, na palavra, a gente não vai deixar isso acontecer. E o que podemos fazer também é orar, um pelos outros, individual a Deus, pedindo para ser fiel a cada vez mais. Irmãos, essa era a palavra então, que eu tinha para os irmãos, para mim também. Espero ter ajudado os irmãos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.